foi pro... essa é a segunda... Aqui, deixa um pouquinho. Essa é a segunda parte, porque a primeira não deu pra falar tudo. Peraí, deixa eu ligar o flash. Aí. Essa é a segunda parte que não deu pra falar tudo. Mas as histórias são Te Darei o Sol, Bilhete do Anjo e Vendedor de Susto. Bom, Te Darei o Sol era um menino que gostava muito de receber presente, e quem não gosta, né? Mas, enfim, chegou o aniversário desse menino e ele pediu algumas coisas pra família. E ele realmente recebeu essas coisas da família. Mas uma coisa muito diferente foi o tio dele que deu outro presente muito, 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 muito diferente, assim, dos presentes normais que a gente acaba recebendo, né? Ele chegou no sobrinho e falou: Olha, vou te mostrar o presente. E o presente dele era um rio. Sim, um rio. Mas ele ficou triste porque ele não poderia levar o rio pra lá e pra cá, não poderia, assim, de algum jeito brincar com o rio. Dava até para nadar, mas brincar com o rio não dava. E daí, aos tempos, ele foi deixando o rio de lado e nem ligava mais pro rio, como um brinquedo velho guardado na gaveta. Bom, depois, no Dia das Crianças, ele recebeu outros presentes que ele tinha pedido para a família e ele realmente recebeu. Mas o tio novamente, ele deu outro presente muito diferente. Ele chegou no sobrinho e falou a mesma coisa. Olha, eu vou te mostrar o seu presente. E ele chegou numa árvore e falou, seu presente é esse. Então, ele tinha 2 presentes aleatórios que ele não iria brincar. E ele ficou triste porque não poderia levar pra lá e pra cá, que ele não poderia brincar assim, só poderia subir na árvore e ficar tomando uma sombra. Mas, desculpa pelo barulho. Mas, enfim, ele chegou o Natal, ele fez a cartinha pro Papai Noel e ele ganhou o presente que ele queria. Só que o tio foi lá e deu uma montanha pra ele. E ele ficou triste novamente por causa de não poder brincar com a montanha. E daí chegou no outro ano, chegou o aniversário dele de novo e ele ganhou todos os presentes e ele deu. E o tio não foi no aniversário, não deu nenhum presente. Mas depois disso ele tinha ficado um pouquinho triste e nadou no rio, ficou debaixo da árvore e logo depois ele conseguiu subir a montanha inteira. Então ele conseguiu ver o que de presente ele tinha, que era muito legal, que dava para fazer várias coisas. Então ele saiu correndo da montanha e foi para casa do tio. Quando ele chegou lá na casa do tio, perguntou por que não foi na festa. Ele perguntou porque queria dar o presente pessoalmente. E ele falou o seguinte: eu te darei o sol. Então, tudo que o sol tocasse, desde o nascer do sol e desde o pôr do sol, seria tudo dele. E eu achei a história bem bonitinha também. E daí a história acaba. Bom, aí a segunda história é a história do anjo. A história do bilhete do anjo. Bom, é o seguinte. O menino nem sabia que tinha um anjo e esse anjo toda vez falava com ele, mas ele não escutava porque ele nem sabia que esse anjo existia. Mas daí, um dia normal, assim, qualquer, o anjo falou pra ele não ir pra frente porque tinha um caco de vidro e ele ia espetar o pé. Mas o menino não escutou e machucou o pé. E aconteceu isso muitas e muitas vezes, várias vezes. E o menino sempre se dava mal e o anjo ficava se culpando porque o menino não acontecia o que o anjo queria. Chegou um dia que o menino estava sem nada para fazer e o menino estava sem nada para fazer e ele tinha uma árvore na casa dele, no final da casa dele. E ele foi lá nessa árvore, deitou e ficou bem quietinho, bem quietinho, bem quietinho mesmo. E ele diz a história, né, que ele escutou o barulho do silêncio. Achei legal. Ele escutou o barulho do silêncio e escutou o anjo falando. É bem legal a vista aqui de cima, né? Aí ele começou a escutar a voz do anjo sempre.
vamos supor, quando ele ia para um lugar errado, o anjo falava, não, vá pelo outro caminho que é melhor. Ele ia pelo outro caminho. E isso aconteceu durante muito, muito tempo. E durante esse muito, muito tempo, o menino ia crescendo. Então, uma vez ele parou de escutar a voz do anjo e ficou preocupado. Então ele foi onde ele conheceu o anjo na árvore, ficou deitado e quietinho. Ele escutou a voz do anjo falando. Ele escutou a voz do anjo falando: pegue esta, pegue esta folha, pegue esta folha verde e guarde num livro, quando queira falar comigo. E daí o menino ia crescendo, crescendo, e essa árvore foi cortada. Por isso que o anjo pediu para ele guardar essa folha. Quando ele quisesse, era só pegar a folha e falar com o anjo. E daí, depois disso, o menino foi crescendo até que ele virou um rapaz. E ele foi reformar o quarto dele, só que ele jogou esse livro fora e nunca mais pode escutar e nem falar com o anjo. Bom, a próxima história é o vendedor de sustos. Era o seguinte: numa cidadezinha passava qualquer tipo de pessoa. Passava, como é que fala? Amolador de faca, enfim, passava qualquer tipo de pessoa, menos vendedor de susto. E um dia, então, esse moço, vendedor de sustos, abriu um trailer bem na praça e colocou uma plaquinha na árvore, vendo sustos por R$1. No primeiro dia, ninguém foi lá. No segundo, também foi a mesma coisa, ninguém foi lá, ninguém tinha interesse por esse vende-se sustos. E no terceiro dia, a fofoqueira da cidade, ela quis ir lá para ver o que estava acontecendo, o que era aquele vende-se susto, porque era o maior mistério da cidade, assim, vamos dizer. E daí, ele deu um papelzinho para ela. E como ela era fofoqueira, ela tinha, qualquer coisa que ela soubesse, ela tinha que espalhar pela cidade inteira, certo? Então, o papelzinho estava escrito: agora espalhe. Agora espalhar o que acontecia. Então, vamos supor, se o padeiro fosse lá, ia acontecer alguma coisa com a padaria e ele levaria um susto. Um engenheiro, aconteceu que ele ia tomar coragem para falar para a mulher, para a vizinha dele, que ele a ama. Enfim, ele descobriu as coisas e foi dando sustos com essas próprias coisas, que tipo assim, era só da pessoa, era pessoal. Mas daí, uma vez, a cidade inteira, uma vez não, aí depois de um tempão, a cidade inteira já foi, menos uma pessoa, que era um escritor. E esse escritor, ele não tinha ideias para escrever nada. Então, ele foi lá nesse vendedor de susto e o vendedor de susto falou, e ele falou que não tinha história, mas o vendedor de susto deu para ele que agora ele tem a história, só falta escrever, que no caso era toda essa história do vendedor de susto. Bom, pro é isso e